Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz de Cristo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a mentira. Muitas vezes nós temos ouvido, independente, quem não ouviu uma mentira, né? Muitas vezes estamos perto de alguém, essa pessoa começa a nos contar uma história e no fundo vamos ver que não tem nada de verdade. Então hoje nós vamos falar sobre a mentira. Deus abomina a mentira, por isso não suporta a presença do mentiroso. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Também sabemos que é possível ser verdadeiramente livre através do conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade. O povo de Deus deve ser conhecido como o povo que vive na verdade e pela verdade. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos. No livro de João, no capítulo 8, verso 44, diz o seguinte: Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando o homem prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso é pai da mentira. Existem muitas mentiras neste mundo, as quais tantas repetições passam a soar como verdade. Existe mentira a respeito de Deus e a vida eterna, que soam como verdade, mas estão aí para enganar a quem deixar-se levar por elas. Talvez você esteja vivendo e se relacionando no campo religioso debaixo de muitas mentiras. Na verdade, a Bíblia afirma que em Apocalipse que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, falsos mestres. Realmente já está existindo e são pessoas que enganam as pessoas simples, mentindo, falando o que não é verdade. A mentira, que a voz do povo é a voz de Deus. Esta frase é um ditado popular, mas é mentira. É antiga, mas é mentira. Existem versículos bíblicos para confirmar isso? Existe sim. Deus está falando através do profeta Isaías dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, verso 8. Então, se você está se perguntando como descobrir a voz de Deus, saiba de uma coisa: a voz de Deus incomoda. Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir. Talvez você já tenha vivido grande parte da sua vida achando que Deus tem que dizer aquilo que você quer ouvir. A palavra de Deus fala sobre pecado. Falar sobre pecado não enche igrejas, mas temos que ser fiéis à sua palavra. Hoje o Senhor quer lhe dizer que você tem que mudar, tem que render-se a Ele, deixar ser transformado por Ele. Se alguém quer que você acredite que a voz do povo é a voz de Deus, é o inimigo. Não acredite nessas mentiras. Aí você pode perguntar, mas o que é a mentira? Mentira é a afirmação de algo que se sabe ou suspeita ser falso. Não contar a verdade ou negar o conhecimento sobre alguma coisa que é verdadeira, isso é mentira. A mentira é o ato de mentir, enganar, iludir, ludibriar. E, no entanto, a mentira em excesso ou de forma compulsiva
pode ser um sinal de um transtorno psicológico chamado mitomania, mas é espiritual. No âmbito religioso, a mentira é considerada pecado contra Deus, estando relacionada e o que é mal, maligno ou indigno. Na doutrina cristã, por exemplo, a mentira é representada pela figura do diabo, considerando o pai da mentira para os cristãos. Quando mentimos, nós ferimos a nós mesmos. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, verso 25, pelo que deixeis a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. A Bíblia também diz em Êxodo, capítulo 20, verso 16, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Quando mentimos, não estamos seguindo o exemplo de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, verso 9 e 10, não mintais uns aos outros, pois já vós despiste do velho homem com seus efeitos, e vós vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. A mentira é como se fosse uma roupa para cobrir a nudez. Recomendação bíblica é o desnudamento e o revestimento da verdade. Deus detesta a mentira. A Bíblia diz em Provérbio, capítulo 12, verso 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são os seus deleites. Os que mentem são excluídos da presença de Deus. A Bíblia também diz em Salmo 101 e 7, o que usa de fraude não habitará na minha casa, e o que prefere mentira não estará firme perante os meus olhos. Os que são desonestos estão incorrendo em seríssimos problemas futuros. Não serão permitidos entrar no reino de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 22 e 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Somos considerados mentirosos quando dizemos que somos cristãos, mas não obedecemos a Deus. Em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo os pecados e purificar de toda injustiça. Agora preste atenção, em 1 João, capítulo 2, verso 4 diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então podemos chegar a algumas conclusões. Mentira existe muitas, mas você precisa se firmar na verdade. Você precisa ser liberto dessas mentiras. Veja o que diz o texto. Disse Jesus aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Existem pessoas que estão presas espiritualmente falando, porque estão baseando as suas vidas espirituais em mentiras. Talvez você tenha baseado grande parte da sua vida acreditando em algumas mentiras como essas que acabamos de enumerá-las. Mas o convite e o desafio feito a você hoje é que você se liberte dessas mentiras, para conhecer a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desta mensagem, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like,
Ative o sininho de notificação e que o Senhor nosso Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.